menos do que 0 grau. Desconforto. Durante o dia, suando. Começa a assar embaixo do braço, começa a assar na virilha. De noite, o frio de bater quente. Foi desconforto. Ele sai do conforto. É um pouquinho diferente do que antes, né? Deus disse, vai para a casa da viúva que eu vou dar uma ordem para cuidar de você. Agora não, agora é desconforto, irmãos. Ele saiu do conforto. Deus quer falar conosco às vezes, quer nos dar algumas respostas. Mas a gente tem que deixar o nosso conforto. Ai, pastor, eu até gostaria de ir no retiro, mas é que tem que dormir lá nas camas. Se prepare, em fevereiro vai ter retiro. Acho que vai ter. Se tiver retiro, quem quiser ir junto comigo, eu vou. E vou lá para ficar os 4 dias. Se precisar dormir na beliche, vou dormir na beliche. Por que você vai, pastor? Porque eu estou sedento que Deus fale comigo. Estou sedento que Deus fale comigo. Eu sei que Deus tem muito mais para mim do que eu tenho recebido até hoje. Eu sei que Deus quer me usar muito mais do que Ele já tem me usado. Mas eu tenho que aprender a deixar o conforto de lado. Nós tivemos uma experiência agora, essa semana. Fomos num congresso de homens lá em Camboriú. Aplicamos esforço financeiro para poder ir e um certo desconforto. Para ir no ônibus, para dormir foi legal, né, gente? Os irmãos que foram, foi legal, para dormir foi bem, foi tranquilo, né? Não vou falar, tá, gente? Fala cada vez, eu não vou falar. Cama era boa, quarto era bom, tudo limpinho, chuveiro era uma maravilha, esquentava, que era um espetáculo. Mas não é a minha casa. Não é a minha cama king size. Não é o meu travesseiro cheiroso que eu gosto. Não era. Não era o meu quarto que eu posso tomar banho, sair do banheiro, ir lá trocar de roupa. Não era. A viagem foi dentro do ônibus, não foi dentro do meu carro, foi dentro do ônibus. Aperta a perna, estica a perna, encolhe a perna, às vezes o banco da frente vinha um pouquinho demais, apertava, às vezes o irmão que estava do lado dava uma mexida, tocava na gente. 8 horas de viagem, desconforto. Mas valeu a pena, né, irmãos? Valeu a pena. Ué, se Deus tinha boca para falar com nós 4, por que Deus não falou aqui? Seu pastor aqui não disse que é um profeta que Deus usa para falar? Nós fomos em Camboriú para Deus falar. Não é o lugar, irmãos. Não é o pregador e não é o lugar. Já vou chegar lá. Terceira acontecimento na vida de Elias. Expectativa. Quando Deus disse, vai para lá que eu vou falar contigo, ele criou uma expectativa. Ele entra naquela caverna. E a Bíblia diz que a primeira coisa que acontece é um vento. Expectativa. Deus não estava no vento. De repente vem um terremoto. Também Deus não estava no terremoto. Daqui a pouco vem fogo. Eu fico pensando, né? Está numa montanha dentro de uma caverna, daqui a pouco vem fogo. Deus não estava no fogo. Aí eu me lembro, quando Deus abriu o mar vermelho, foi com vento. Quando Deus libertou Pedro do cárcere, foi com terremoto. Quando Deus batizou os irmãos da igreja primitiva com o Espírito Santo, foi com fogo. Elias cria uma expectativa e ele precisa trabalhar com essa expectativa. Expectativa, opa, um vento, Deus vai falar. Terremoto, é Deus vai falar. É fogo, Deus vai falar. E Deus não fala. A expectativa, irmãos, interessante, né? Sem saber dessa mensagem aqui, mas uns meses atrás, eu fui fazer uma pesquisa sobre expectativa e sobre esperança. Aí eu fui lá, pesquisei, não é só aquela pesquisazinha, irmãos,
de entrar lá no dicionário do Google, o que significa esperança. Eu disse, não, aquela pesquisazinha de ouvir a fundo o que a psicologia fala sobre isso, o que a sociologia enxerga sobre esse tipo de comportamento. E aí eu descobri que a esperança é uma sensação de uma necessidade de algo que nós não vemos, mas tentamos convencer a nossa alma que é possível. É isso aí que é a esperança. É por isso que a esperança, irmãos, é importante. A Bíblia fala de esperança, mas ela não é significativa com relação à fé. Aí eu fui olhar o que é expectativa. Expectativa é quando nós almejamos algo baseado em algo que nós vemos. Interessante. Vou dar um exemplo para você entender. Se eu sair às 3 da manhã aqui na rua, que não tiver ninguém passando, eu posso ficar com uma esperança que alguém vai passar e me cumprimentar. Mas pode não acontecer. Mas se eu sair às 3 da tarde, ficar parado na beira da rua, eu posso ter uma expectativa que alguém vai passar e me cumprimentar. Porque há indícios que isso possa acontecer. Quando nós conseguimos elevar o nosso nível de esperança para uma expectativa, é porque nós já estamos começando a enxergar sinais que vai acontecer. É por isso que, o que Elias gerou? Aquele acontecimento ali, alguém podia pensar assim, poxa, Deus estava brincando com Elias. Mandou o vento, aí Deus vai falar. Aí passou o vento, não falou. Volta Elias para a caverna dormir. Daqui a pouco, terremoto, Deus vai falar. Aí acaba o terremoto, Deus não falou. E Elias volta a dormir. Aí daqui a pouco vem fogo. Aí Elias, não, agora Deus vai falar. Acaba o fogo, Deus não fala. Volta Elias para dormir. Alguém podia dizer assim, ó, Deus estava brincando com Elias. Não. Deus estava ajudando ele. Você já vai entender por quê. Quarto acontecimento. Um local diferente. Saiu do habitual. Saiu do habitual. Não está lá na região de Israel, não está lá nos lugares que ele costumava passar com os discípulos juntos. Ele tinha discípulos, ele tinha seguidores. Não está lá na casa da viúva que ele estava acostumado, não está lá naquele monte que ele estava acostumado a orar, não. Ele estava em um local diferente. Diferente. Ele estava numa caverna. Quando ele olhava por lá, as paredes eram diferentes. Eu tive uma experiência uns meses atrás, que fui orar lá na chácara. Fiquei lá 3 dias, orando e jejuando. Um lugar diferente. Quando eu dormia e acordava, um lugar diferente. Não é a minha casa, não é a minha igreja, não é o lugar habitual da minha oração. Um lugar diferente. E como Deus falou comigo naqueles dias que eu estava lá. Eu acho porque eu apliquei esforço, enfrentei o desconforto, criei expectativas e estava num lugar diferente. Outro acontecimento. O som era diferente. Ele estava acostumado num lugar, ele ouvia os mesmos ruídos. Agora ele está num lugar. Eu fiquei tentando imaginar o que Elias ouvia dentro da caverna. Eu acho que toda caverna tem. O que toda caverna tem, irmãos? Morcego. Eu acredito que ele ouvia os grunhidos dos morcegos. É um som diferente. Não é um som diferente? Eu acredito que havia algum tipo de animais selvagens naquela montanha que provavelmente estavam acostumados até a entrar naquela caverna ou passar perto daquela caverna, e ele ouvia o som daqueles animais. Som diferente. Você sabe quando a gente está num ambiente assim mais rústico, um ambiente diferente, que nos deixa um pouco desconfortáveis, durante a noite a nossa audição ela fica mais aguçada.
A gente escuta um gato miando a quilômetros. Escuta um pássaro, uma árvore batendo asa, já parece que é na beiradinha da casa, né? Ainda mais se o cara tiver medo, aí piora mais ainda. Aí parece que repete. As duas são diferentes. Sexto e último, temperatura e umidade do ar diferente. A temperatura, lembra que eu estava lá no alto do monte, numa caverna? Temperatura diferente. Umidade do ar diferente. Ainda dentro de uma caverna. Você já entrou numa caverna? Caverna de verdade? Eu sou muito curioso com relação a isso. Até tá lá nas minhas marcaçãozinhas, um lugar que eu quero conhecer. São as minas de carvão em Criciúma. Já pesquisei, já vi tudo, trajeto, como é que faz para entrar, se tem visitação, tem uma caverna que tem visitação. E um dia que eu estiver passando e tiver tempo, eu vou lá. Vou ter que ir sozinho, né? Porque eu acho que a pastora não vai. Eu fui visitar uma caverna indígena, há uns dias atrás, uns meses atrás, né? Fomos visitar, pesquisei e vi que tinha uma caverna indígena, mas é gigante, né, irmãos? Uma caverna gigante, indígena, num lugar difícil de acesso, e ainda era aquele período de chuvarada, e aí então o lugar estava muito abandonado. Abandonado, chegamos lá, não tinha nada. A escada que descia para dar acesso à caverna, a água estava escorrendo por ela. O pastor desceu assim e falou, não, eu não vou descer nesse lugar. E as informações que eu tirei do Google, dizia que na entrada da caverna tinha iluminação, e tinha até as referências, ó, num tal lugar tem uma tomada, você vai ligar um interruptor, vai acender as luzes dentro da caverna e você explorar a caverna. Mas estava tudo depredado. Aí não tinha iluminação, e chovendo, formou até meio que uma cascata na boca da caverna. Mas eu me arrisquei, e só com a luzinha do celular, não fui até o final, porque confesso para vocês, eu fiquei com medo. Confesso para vocês. Deixei a pastora dentro do carro, passei para ela recomendações, fica o celular na mão, trava a porta do carro, porque é um lugar deserto, no meio do mato, no meio do mato. Tranco o carro, fica o celular na mão. Se aparecer alguém, não deixa nem relar o carro, para mim que eu volto correndo, subindo essa escada aí, para te defender. Mas fui lá e entrei dentro da caverna. Fui lá no mineiro, até onde deu, aí eu fiquei meio com medo. Aquele ambiente úmido, escuro, cheiro forte, desagradável. Os índios moravam ali. Tinha uma aldeia indígena que morava ali, fica ali na região da Serra, lá em Veranópolis. Um lugar, para mim, um lugar maravilhoso, né? Eu gosto, para mim, fantástico conhecer. Mas um lugar que você não consegue, por exemplo, fazer uma refeição ali dentro, aquele ambiente. Lógico que a caverna de Elias talvez fosse diferente, porque estava numa montanha, mas não deixava de ser uma caverna. Então, a temperatura e a umidade do ar era diferente. Quem sabe até a respiração ficasse até mais ofegante. Tudo isso para quê, irmãos? Para que Elias gerasse um ambiente favorável para Deus falar. Só por isso. Só. Todo esse empenho dele, esforço, desconforto, expectativa, um lugar estranho, diferente, um som que talvez era um som assustador, uma temperatura e uma umidade do ar carregada, pesada, tudo isso era para tirar Elias do seu comodismo, para que Deus pudesse falar com ele. Só isso, irmãos. Deus queria falar com ele, e Deus falou com ele. E disse para ele que não tinha acabado o tempo dele. O propósito de Deus na vida dele não tinha acabado. Aí deixa uma pergunta para você. Se Elias não tivesse aplicado nada disso, o que teria acontecido com a vida dele? Irmãos, eu quero deixar uma mensagem
de exortamento para você nessa noite. Eu quero deixar uma mensagem para você nessa noite que vai te incomodar. Eu quero te incomodar. Eu quero te incomodar. Os dias que eu fui lá para a chácara para orar, e aí a coisa se torna um efeito dominó. Porque eu fui para a chácara para orar e Deus não parou mais de falar. E Deus tem... Comentei ontem na reunião que tive com os irmãos aqui. Eu fui lá para a chácara para levar injeção. Eu fui para lá para ser confrontado por Deus. Lá Deus agiu na minha vida. Deus me fez consertar um monte de coisa. E eu não tenho receio nenhum de afirmar isso para vocês aqui, porque isso não me diminui como homem de Deus. Eu fui confrontado por Deus em vários aspectos da minha vida de conserto. De conserto. E de lá para cá Deus tem falado comigo. E eu tenho, como eu disse para vocês, eu tenho desejado isso para a minha vida. Desejado que Deus fale comigo. Por isso eu não vou perder a oportunidade. Irmãos. Eu sei que o ferro afia o ferro. Eu sei que Deus vai usar homens para falar comigo. Mas como é que Deus vai usar? Pastor, eu estou orando para Deus mandar um profeta ir lá na minha casa e dar uma resposta. Pode ser que Deus mande. Mas da mesma forma que é muito raro Deus falar com alguém e ele ouvir de forma audível, é muito difícil que Deus mande alguém na tua casa para te dar a resposta que você quer. Esse esforço depende de você. Depende de você, irmão. Você está precisando? Se mexe. Cada degrau da nossa vida exige algo de nós. Você sabe que o mundo não, desculpa. Você sabe que o céu não age. Eu já tinha ouvido isso em outras oportunidades, eu ouvi várias vezes. Mas às vezes a gente ouve, escapa da mente. Ouvimos isso, não sei se os irmãos vão lembrar. Nós ouvimos lá no congresso. O céu não age. O céu reage. O céu não age, o céu reage. A cada movimento teu, Deus vai agir, vai reagir ao teu movimento. É que nem jogo de xadrez, ou jogo de dama. Você mexe uma peça, Deus movimenta outra. Por isso eu quero incomodar você nessa noite. Você não pode ficar parado. Você não pode ficar parado. Eu já venho na igreja, eu venho na igreja no domingo, eu venho no trio na terça, eu vou na cela na quinta-feira, né? De vez em quando eu faço uma oração, de vez em quando eu faço um jejum, e estou orando, né, pastor? Estou orando, né, pastor? Não, irmão, não! Se quer mais, se quer resposta, se quer Deus agindo, você precisa se movimentar. Você precisa agir para Deus reagir. Sai do comodismo, sai do conforto. Age, não perde tempo, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Faça hoje. Deixa o conforto de lado, deixa a preguiça de lado. E busca de Deus, começa a agir. Começa a orar de madrugada, começa a vir no outro oração, vamos para o congresso, vamos para o retiro, vamos para o seminário, seja lá o que for. Acredite em você, acredite no teu ministério, acredite no teu chamado. Não deixe uma simples ameaça de uma súdita do diabo amedrontar você e tirar você do foco de Deus. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te capacitou. Olha quem você é e olha quem você era. Você é diferente. Você é diferente, você é alguém importante para Deus. Deus tem projeto para a tua vida. Não deixe os momentos da circunstância matar o teu ministério. Acha que Deus reage. Se movimente. Vai para o desafio, irmão.
Aí para o desafio, quando nós embarcamos no ônibus para vir embora de Camboriú, eu falei para os irmãos, qual é o nosso próximo? Aí um olhou para o outro, o pastor lá também olhou, não sei. Falei, vai ter alguma coisa aí, nós vamos. É claro que eu vou. Eu não quero mais perder tempo, irmãos. Não quero mais perder tempo. Aleluia. Glória a Deus. Sei que Deus tem projeto na minha vida, Deus tem propósito na minha vida. Eu quero trabalhar cada vez mais para o reino, eu quero fazer mais para o reino, mas eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero receber. Não acabou. Elias achou que tinha acabado, mas Deus chegou para ele e disse assim: não acabou. Sai de dentro da caverna. Glória a Deus. Deus não mandou você. Tem gente que está se escondendo dentro da caverna. Está se escondendo dentro da caverna. Está vendo movimentos, acontecimentos, episódios e está ali dentro da caverna. Estou orando, né, pastor? Quem sabe um dia Deus vem dentro da caverna e falar comigo. Não vai entrar, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguns que são fantásticos ainda. Dizem assim: se Deus falar alguma coisa do senhor, o senhor me fala. Diga, irmão, com essa tua lerdeza, se Deus me falar, eu não vou te falar, não. Vou queimar esse cartucho de profecia contigo, não. Agora, se você se movimentar, irmão, pode ser que seja eu. Pode ser que seja outro. Deus vai falar. Sinceramente, não tenho ciúme nenhum disso, não. Fiquei feliz de ver os irmãos lá, um contando, porque Deus falou comigo aqui naquela mensagem, outro porque Deus me mostrou isso na mensagem. Foi a mim também que Deus falou. O interessante é que aonde Deus falou com eles, não falou comigo. Ele falou comigo em outras partes. E me desceu o sarrafo. Eu gosto de apanhar na pregação. Eu não gosto de pregaçãozinha que fica amaciando o meu ego, tá? Aquela pregação que leva o cara a pensar assim, não, eu mereço, eu estou fazendo certo. Não, eu gosto de pregação que diz assim, está errado, tem que mudar. Porque a Bíblia diz que Deus açoita quem Ele ama, Ele me ama, Ele quer que eu seja diferente, Ele quer que eu mude. Quando nós chegamos no congresso, que nós entramos até achar um lugarzinho para sentar, porque o lugar era para 800 pessoas, eles botaram 1000 lá dentro. Então apertou. Aí estava achando, tem lugarzinho lá, vamos lá, tá, 4 lugarzinhos para nós, achamos lá sentando. Quando eu cheguei, nem sentando, ficamos em pé que estava o louvor. Eu comecei a participar daquele louvor, assim, eu senti uma unção que veio para a minha vida, assim, a vontade de chorar, sabe? Vontade de chorar na presença de Deus. Eu falei para mim mesmo assim, falei, hoje Deus vai falar comigo aqui alguma coisa. Amém? E realmente Deus falou muitas coisas comigo ali naquela pregação. Nas pregações que nós tivemos lá. Vou encerrar. Toda essa atitude, todo esse acontecimento na vida de Elias gerou um ambiente favorável para ele conseguir ouvir a voz de Deus. Quem sabe a mensagem de hoje é para dizer para você assim, irmão, vamos gerar um ambiente favorável para Deus falar, ou para Deus fazer algo na tua vida. Cada degrau que nós subimos requer um pouco mais de nós. Requer um pouco mais. Ai, pastor, eu quero crescer no ministério. Aonde você tem que investir se você quer crescer no ministério? No ministério. Ai, pastor, eu quero crescer espiritualmente. Onde você tem que investir? Espiritualmente. Ai, pastor, eu quero ver a minha família restaurada, transformada. Aonde você tem que investir? Eu estou vendo a minha família se desmoronando. Eu não vou fazer nada. Eu vou ficar sendo aquele cantinho morno que vem 2 vezes por semana na igreja, que ora uns 5 minutinhos em casa, que faz o jejum de vez em quando, meia boca ainda. E eu vou ficar esperando o pastor orar e Deus falar alguma coisa com ele para acontecer. Não, irmão. Não.
Eu vou agir, porque se eu agir, Deus vai reagir. Eu não vou deixar minha família desmoronar sem fazer nada. Estava falando para a pastora, o pastor pregou lá sobre casais. Nós estamos se preparando aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre os bodas em Caná. Ele falou muita coisa lá que eu já sabia. Eu já sabia. Mas tem coisa que a gente sabe e não faz. Então a gente ouve assim, é verdade. Fica pensando, pai, eu sei disso, não estou fazendo. Então tem que fazer. Né? Me custou um pouquinho, né? Me custou um pouquinho, mas eu tive que fazer. Ah, pastor, a minha questão é financeira. Meu irmão, se você não agir, o céu não vai reagir. Ah, eu dou meu dízimo, dou uma oferta de vez em quando. Você tem que agir, irmão, você tem que ser ousado, você tem que ser determinado. Faz um propósito gigante com Deus. Vai arrebentar. Para ver se Deus não vai mexer, não vai movimentar. Faz aquilo que você nunca fez na tua vida. Que você nunca teve coragem, já pensou, mas não teve coragem de fazer. Se agarrou no bico, você não. Faz. Você vai ver se Deus não vai mexer tudo, o céu, movimentar o céu. Quem age, o céu reage. Se movimente espiritualmente, irmãos. Deixe o comodismo de lado e mude a tua história. Não é por causa do pastor, não é por causa da igreja, é por tua causa. Faça isso por tua causa. Invista em você. Amém? Se coloque de pé que eu quero fazer uma oração com você nessa noite. Glória a Deus. Pode encerrar.